Meus amores, eu sei que quanto mais falamos sobre esse assunto, mais despertamos a nossa consciência para o respeito que devemos ter em relação a esse alimento. Eu prefiro usar a palavra respeito, mas eu poderia falar medo que esse alimento desperta quando hoje temos a informação, por exemplo, do poder viciativo que o açúcar tem sobre o nosso cérebro, sendo comparado inclusive com substâncias químicas altamente viciantes, como a cocaína. Mas e aí, já apertou like? Você pode viciar em dar likes aqui, nesse canal e não no açúcar, né, meu anjo? E se você também é uma formiguinha de plantão, fica aqui comigo que hoje eu vou te falar de dicas para substituir o açúcar em preparações culinárias, ok? Aproveita e compartilhe esse vídeo com aquelas amigas que também estão na menopausa e insistem em continuar se enchendo de açúcar. Se inscreve aqui no canal se você é nova por aqui e ativa o sininho para o YouTube, esse canal maravilhoso, te avisar quando sair vídeo novo. Certo? Joinha? Então tá bom. Mas agora, vamos aqui, gurias, entender que devemos sim abrir mão dos açúcares refinados que a indústria alimentícia insiste em nos apresentar. É um tal de xarope disso, xarope daquilo, que confunde a nossa linda cabecinha para saber se é saudável, por exemplo, o xarope de agave. Tem um vídeo aqui no canal falando do que é feito o xarope de agave. Assiste que super vale a pena. Ou o xarope de tâmaras. Temos os adoçantes que são tecnicamente naturais, como o eritritol, o xilitol, a estévia. Mas quais as melhores alternativas para que eu não cometa erros na hora de compor minhas receitas? Eu quero deixar aqui para vocês algumas alternativas então para fazer aquele bolo sem glúten, fazer seu mousse e até mesmo suprir aquela vontade de doce que aparece do nada, né? Quando viu? Pá! Vem aquela vontade de comer um doce. Quem nunca, né? Já entendemos até aqui que os xaropes não são uma boa escolha, porque para extrair esse líquido das frutas passam por um processo de refinamento. Mas nós temos as frutas, temos as tâmaras no lugar do xarope de tâmaras, que aí sim podemos usar. As melhores tâmaras são as tâmaras de Medjool, ou ainda conhecidas como tâmaras de Israel ou tâmaras jumbo. E o maior motivo que eu opto pela fruta no lugar do xarope é que na fruta, além de ter as vitaminas, minerais, os sucos celulares, temos as fibras que nos dão também o antídoto da frutose. Fora que a tâmara tem um gosto neutro de caramelo muito gostoso e pode ser usado em receitas substituindo o açúcar refinado, sem deixar aquele sabor residual, né? Basta ir testando e ajustando a receita na quantidade necessária, porque, claro, as quantidades serão diferentes do açúcar refinado e também a textura da tâmara pode deixar a receita mais úmida, mas já tem várias receitas prontas e testadas que, se você quiser, deixa teu comentário aqui no final desse vídeo que eu gravo para vocês algumas receitinhas. Fechado? Outro açúcar natural que podemos usar para adoçar as receitas é a banana. De preferência uma banana mais madura, que vai ser mais doce ainda. Claro que a banana tem gosto residual, ela não é neutra e não vai poder usar em todas as receitas. A banana combina bastante com sobremesas cítricas, como a laranja, o limão, por exemplo, ou ainda com receitas que são de banana mesmo, né? Tem como base bananas, entende? Sorvete de banana com uma fruta. Eu amo fazer uma combinação de sorvete de bananas congeladas com cacau 100% e suco de um limão. E ainda de vez em quando coloco um gengibre. Ou então bananas com açaí e limão. Ou um mousse de abacate com suco de limão. Fica uma delícia. Mas claro, sempre vai ter o risco de ficar aquele gosto de banana no fundo, né? Se você curte, assim como eu, tá tudo certo. Eu amo e costumo usar a banana bem madura sozinha ou junto com a maçã e a canela também para adoçar massas de bolos ou de tortas. Vai dar um aroma e um sabor incrível na receita. Outra fruta que pode ser usada para adoçar as receitas e que eu uso muito é a manga. Mas presta atenção, você vai bater a manga e não vai coar para continuar com as fibras e aí pode usar para suas preparações. Uma combinação bem legal e super deliciosa é a manga com maracujá, porque a doçura da manga vai suavizar o sabor cítrico do maracujá e dar sabor adocicado. Fica sensacional! Use também a manga para fazer vitaminas e mousses, porque pela sua consistência vai dar textura e vai ficar maravilhoso.
podemos também usar as frutas secas para adoçar receitas. E aí conhecemos muito bem o damasco, as uvas passas, as berries, goldberries, cranberry, blueberry, que aí sim, vai uma dica bem importante para você, anota aí. Hidratar esses frutos secos em água morna por uns 20 minutos e então só depois bater no liquidificador na massa de um bolo ou de uma torta, por exemplo. Pode usar uma isolada ou então criar algumas combinações delas bem interessantes. Uma dica é na massa de um bolo de banana com canela, por exemplo, experimente colocar um pouco de goldberry. Vai deixar um sabor bem exótico. Mas e quanto aos adoçantes? É seguro o uso do eritritol, do xilitol, da estévia? Depende. Se for usado com responsabilidade, pode se tornar uma alternativa segura. Mas se for usado na mesma proporção que você usa o açúcar, aí não. Mas isso é assunto para um outro vídeo que logo vocês verão aqui, certo? Minhas amadas, usem as frutas fazendo as suas combinações, criando as suas experiências e adaptando o seu paladar para essa nova visão da vida. Nós, mulheres em menopausa, precisamos aprender a desconstruir velhos hábitos e experienciar novas ideias. E apesar de saber que é sim mais desafiador sair do velho do que ir para o novo, eu sugiro, em nome da tua saúde, que você dê a chance de deixar para trás essa velha energia que acreditava que não saberia viver sem açúcar, que não tinha o conhecimento de que o açúcar é o maior vilão da inflamação, e passe a educar seu paladar estimulando as suas papilas gustativas com outros sabores, que não sejam o doce ou o salgado. Temos na nossa língua outros 3 sabores prontos para serem testados: o amargo ou azedo, o apimentado ou adstringente e o neutro ou insosso. Então, quando você estimular essas papilas, você sentirá a vontade de comer doce incrivelmente controlada. Mas eu nunca mais vou poder comer um doce? Claro que não precisa desse radicalismo, mas fato é que enquanto não aprendermos a educar nosso paladar, o melhor que podemos fazer é passar por um tempo de abstinência buscando no autoconhecimento a superação desse tempo. E assim que você estiver com o seu paladar limpo, poderá usufruir de uma técnica que eu adoro, 90-10, que é quando passamos 90% da nossa rotina alimentar fazendo o que precisa ser feito, ou seja, sem o consumo de açúcar, e 10% usando para aí sim desfrutar de uma porção de um doce funcional que com a receita certa não prejudicará seus resultados de emagrecimento e de saúde. Então, minha querida, falamos aqui em limpar o paladar. E como fazemos isso? Passando por um tempo de abstinência do açúcar e carboidratos refinados, estimulando as outras papilas com o sabor ácido, adstringente, azedo, cítrico, ainda com os apimentados também, né? Que a gente encontra também no gengibre e nas especiarias. E ainda diminuindo o sal dos alimentos neutros, como o arroz, as batatas. Deixe esses alimentos mais perto do seu sabor original, sem forçar sabor com a adição do sal. Apenas saborize com ervas e especiarias. E por fim, hidrate-se muito bem. A água é um excelente alimento para fazer essa limpeza das papilas e tirar a vontade de comer doce. Mas deixa eu te falar de algumas estratégias para tirar a tua vontade de doces. Dica número 1. Consuma chocolate 85%. Veja, eu nem estou falando em 70%, que já seria uma opção melhor que os abaixo dele. Mas o 85% vai tirar a vontade de doces porque ele é mais rico em triptofano e vai aumentar a produção de serotonina no seu cérebro. Esses neurotransmissores que fazem a comunicação entre os neurônios e dão o comando de bem-estar. Dica número 2. Assim que terminar sua refeição, escove os dentes e a língua em seguida. Isso também vai ajudar a limpar as suas papilas gustativas do sabor doce e do salgado. Diminua o sal das suas preparações. Sempre que ativamos as papilas no modo salgado, elas vão também estimular as papilas doces. Se você pensar, quanto mais salgada a sua refeição do almoço, por exemplo, mais forte vai ser a vontade de uma sobremesa doce. É ou não é assim? Dica número 4. Não consuma temperos prontos ou industrializados. Eles contêm glutamato monossódico, que são substâncias também viciantes e que vão despertar também a vontade por mais carboidratos, por mais doce, por mais açúcar. Opte pelas ervas e especiarias que, além de configurar sabor nas receitas, vão estimular as papilas apimentadas e também as ácidas. Dica número 5. Quando a vontade de doce for muito grande, pare e observe as suas emoções.
Observe se não é alguma emoção descompensada que você quer compensar no açúcar. Lembre-se que a ansiedade é um gatilho para o doce e que quanto mais você ceder para o doce, para carboidrato, mais ansiosa vai ficar. É um ciclo vicioso que precisa ser interrompido. Então a melhor estratégia é vigiar as emoções e resolver elas com meditação, ocupando a mente com outras coisas ou ainda resolvendo esses gatilhos emocionais com a ajuda de um terapeuta. Mas fato é que a compensação emocional com o doce é algo extremamente perigoso. Então, vigie-se. Dica número 6. Principalmente à noite, invista em chás. Chá de melissa, passiflora, mulungu, erva cidreira, camomila associado com gengibre. Os chás, meus amores, têm nutrientes, têm compostos fitoquímicos, verdadeiras maravilhas, capazes de estimular áreas do nosso cérebro que têm a mesma compensação que o açúcar promove, porém com efeitos relaxantes e não excitatórios. E depois de todo mundo calmo e respeitando ainda mais o açúcar, eu me despeço de vocês e convido para o próximo vídeo. Beijo, minhas lindas!